Fala galera coisada, dia 9 de janeiro, publicação do edital do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, beleza? Já tivemos aí o pontapé para a galera de tribunais. Lembrando que daqui a pouco a gente vai ter também o concurso para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, beleza? Já está saindo aí, já está se movimentando. E outros, né? Lembrando que ainda vai ter o TRE, né? O concurso unificado, ainda tem TRTs também que vão sair esse ano. Enfim, se você está estudando para tribunais, o ano é esse, beleza? Vamos embora aí falar sobre esse concurso. Vou fazer uma análise de edital sem firula, sem frescura e sem perfumaria, para você se ligar aí em todas as principais informações desse importante concurso. Lembrando que a gente vai falar aqui do TJES, cargo de analista, tá? Então foi publicado hoje o edital. Banca Sebrasp, né? O CESP aí pegando esse concurso só para analista. Lembrando que a gente tem vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Muita gente me pergunta, professor, vale a pena eu fazer um concurso que tem só cadastro de reserva? Vale, eu já fiz concurso que era só cadastro de reserva, na época que eu era concurseiro. Lembrando que eu já trabalhei no judiciário, tá? Já fui analista judiciário no TRT 21, passei 5 anos, né? Como analista na minha formação, eu sou contador de formação, formado na Universidade de Brasília. E quando eu saí do Exército, eu saí para a DPU já aprovado para o tribunal, para o TRT 21. Então eu saí do Exército, né? Eu fui sargento do Exército durante 7 anos. Saí, fui para a DPU, passei 6 meses e fui logo para o TRT 21. E lá eu fiz minha carreira, né, dentro do judiciário, foi muito boa. Só saí para ser auditor fiscal, né? Então eu tinha um sonho eu tinha um sonho forte, assim, grande de ser auditor fiscal. Conto isso no meu livro, se você não tiver meu livro ainda, compre, tá? Tem o link para a compra do Existe Fórmula Mágica para passar em provas e concursos. Ele conta um pouco da minha história e fala um pouquinho sobre o método 4.2, né? Que é a forma como eu usei aí para me organizar. Lembrando que eu tenho uma visão mais objetiva da coisa. Então, assim, eu não sou muito a favor de caderno de erros, trabalhar com esse tipo de coisa, fazendo resumos. Não acredito na fila da aprovação, para mim isso é uma grande balela. Já conheço muita gente que ficou na fila 10 anos e nunca foi porque não sabia estudar e, enfim, não é só uma questão de tempo. E estou aqui para trazer essa análise de edital e abrir a sua cabeça para fazer um estudo focado na área, fazer o estudo incremental como tem que ser, tá? Para você, com o tempo, ir adquirindo bagagem para fazer vários concursos de tribunais e assim chegar na sua aprovação. Quem trabalha bem a bagagem, quem consegue escolher bem uma área, identificar as disciplinas ali do núcleo duro, consegue fazer uma bagagem bacana e aí é só uma questão de tempo a aprovação. Aí sim vira uma fila porque você está estudando do jeito certo, tá? Mas não é só entrar e querer fazer Banco do Brasil, depois TJS, depois TRT, não sei de onde, o cara acaba se embaralhando. Tem que ter um projeto focado ali no médio e longo prazo e sabendo o que está fazendo, né? Estudando aquelas matérias e depois de uma prova já vai para outra e não fica... já assim, continua no mesmo caminho, tá? Usando a mesma base, batendo as mesmas matérias para fortalecer a bagagem e ficar competitivo. Eu costumo, né, passar a imagem do processo de aprovação como um grande processo de gestão por competência, tá? Onde você vai adquirindo competência e a partir de certo ponto você está competitivo e as oportunidades vão surgindo e aí você vai fazendo a sua história, tá bom? Mas vamos lá. Então a gente tem aqui o Tribunal do Espírito Santo com edital publicado para analista judiciário, nível superior, tá? Todos os cargos. Lembrando que temos 2 cargos. 2 cargos. Eita, cargas elásticas, né? 2 cargos para qualquer formação. Beleza? 2 cargos para qualquer formação. São 128 vagas mais cadastro de reserva e as inscrições aqui de 16 de janeiro a 6 de fevereiro, tá? Taxa de R$100, prova de 19 de março, beleza? O período de solicitação de inscrição, já falei, né? Vai de 16 de janeiro a 6 de fevereiro, tá? O último dia para o pagamento é dia 8 de fevereiro, não deixem para pagar no último dia, já tive muito aluno do programa de coaching que perdeu porque esqueceu, tá? E a aplicação das provas objetivas e discursiva, dia 19/3, tá? O edital foi
publicado para ofertar 128 vagas, mais a formação de cadastro. Aqui tem um listão, né? Então, vejam, eu vou passar para vocês rapidinho aqui, mas eu quero que vocês enxerguem aí e depois dê uma lida no final aqui. Eu vou apresentar um pouquinho o edital para a gente falar sobre as disciplinas, né, que são várias. Eu vou só citar alguns cargos para vocês se situarem, né? Como é que vocês podem pegar, vocês próprios aí, pegarem o edital e dar uma olhada. Essas análises que eu faço aqui não substitui a responsabilidade de você aí desse lado fazer a sua verificação e ler o edital, tá bom? Não deixe de ler não, por favor. Mas vamos lá. Então, ó, a gente vai ter aqui, ó, o cargo 1, tá? A área administrativa. Esse cargo é qualquer formação, tá? Qualquer formação, vou botar aqui que é F. Analista judiciário de administração, para formação administração, tudo cadastro reserva, tá? Arquitetura, arquivologia, biblioteconomia, comunicação social, certo? Isso aqui é tudo apoio especializado. Contabilidade, tá? Direito, economia, enfermagem, engenharia civil. Onde é que eu li enfermagem aí, né? Engenharia civil, deixa eu só olhar aqui o negócio, rapidinho aqui, só pra... Aqui. Beleza. Então, voltando aqui, ó. Aqui. Então, deixa eu só tirar aqui meu rosto. Engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, tá? Isso aqui é tudo apoio especializado, tá? Licenciatura em letras, medicina do trabalho, pedagogia, psicologia, serviço social. Aí aqui eu começo, ó, vejam. Aqui eu tenho para informação em direito 3 vagas, tá? Mais um candidato com deficiência e uma vaga para candidato negro, ok? Dando total de 5 vagas. Aqui, para psicologia, eu tenho 3 vagas, mais um para PCD e um para candidato negro. E serviço social também, 3 vagas, mais um para PCD e um candidato negro, ok? Para taquigrafia, que é o outro cargo, qualquer formação, eu tenho uma vaga apenas. Então, os 2 cargos que são para qualquer formação é o cargo 1 e o cargo 20, tá? Aí eu tenho ainda o analista judiciário, área judiciária, especialidade comissão de justiça, infância, juventude e cadastro reserva. Aí agora vejam, eu tenho outro cargo aqui que é o cargo 22 para especialidade de direito com 56, vejam. Aqui é o analista judiciário, área judiciária, 56 vagas, certo? Para ampla concorrência, 9 para PCD, 17 para negros, 3 para indígenas, 85 cargos. Qual é a diferença desse para esse cargo aqui, ó? É que esse aqui é o apoio especializado, tá? Não é área judiciária. Teoricamente, é o cara que vai trabalhar fora da área judiciária, tá bom? Então, ó, tem a diferença aqui do cargo 8 para o cargo 22, ok? Aí tem que ler as atribuições no próprio edital. Eu vou trazer aqui para vocês, ó. Eu gosto de fazer a live abrindo o edital para que a gente tenha uma ideia melhor do que pede cada coisa, tá? Aí vocês vão fazer as avaliações para os outros cargos. Deixa eu só abrir aqui o cargo 8, aí a gente vai ler as atribuições do cargo 8 e do 22, tá bom? Deixa eu abrir aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Então, vejam. Deixa eu só voltar aqui. Aqui, ó. Analista judiciário, apoio especializado, especialidade de direito. Esse aqui, né, que é aquele cargo ali, que é o primeiro, tá? Vejam. Atividades, atribuições de segunda instância, realizar atividades de natureza técnica realizadas privativamente por bacharéis em direito, a fim de fornecer suporte técnico, administrativo, compreensão de ações, planejamento e tarará. Essa aqui é a atribuição do cargo 8, ok? E temos aqui o 22, que também é para formação em direito. Aqui, ó. Para vocês não se confundirem. Tem 2 cargos na hora de se inscrever, tá?
as atribuições do cargo 22 são para lotações na primeira instância. Para quem não entende a diferença, a primeira instância é aquela que o servidor vai trabalhar junto aos juízes de primeiro grau, tá? Nas varas, nas unidades, na primeira instância, né? Nas varas. O pessoal que trabalha junto à segunda instância vai trabalhar dando apoio e suporte aos desembargadores, beleza? Então tem essa diferença. Aí vai ter uma diferença também que é importante mostrar para vocês, que a gente vai ter aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui, ó. Parará, parará. Aqui, ó. Pera aí, viu, gente? Aqui, ó. A gente vai ter aqui, ó, um cargo aqui, ó, que é o cargo 7, analista judiciário, apoio especializado, especialidade de contabilidade, cadastro de reserva, só cadastro de reserva, tá? E vai ter o cargo 25, analista judiciário especial, área de judiciário, especialidade de contador. Aqui a gente tem 5 vagas, 3 para ampla concorrência, 1 para candidatos PCD, outro para candidatos negros, e a gente vai observar aqui a mesma diferença, certo? A mesma diferença. Aí a gente tem, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Cargo 5, certo? Aqui, ó. Opa, cargo 5 não. Aqui, ó. Cargo 7, certo? E o cargo 25. Beleza? Cadê o 25 aqui, ó? E o cargo 25. Todos analista de contabilidade. Então, é uma especialidade, só que tem 2 tipos de cargo para que vocês entendam aí e não se atrapalhem. Lembrando que a remuneração do cargo 25 é a maior de todas. R$ 9.596,81. Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter aqui, para quais cargos a gente vai ter mais vagas? A gente vai ter mais vagas para os cargos 22, certo? E para o cargo 20, que é o oficial de justiça avaliador, ok? Que a gente vai ter aqui 13 vagas para ampla concorrência, 2 para PCDs, 4 para negros, 1 para indígenas, ok? Aí temos ainda o cargo de analista judiciário e execução penal e o especialidade contador que eu acabei de falar para vocês, tá bom? São os cargos que têm mais vagas. Lembrando que a gente vai ter remunerações de 6.713 a 9.596,81 e além dessas remunerações, os servidores receberão ainda os benefícios de auxílio alimentação de 1.266, auxílio saúde de 1.300 e o auxílio creche para quem tem filho em idade escolar até na idade que a lei permite o pagamento do auxílio até R$ 606, tá? Então, a gente vai ter aqui um incremento para todos de mais ou menos aqui R$ 2.680, tá? Mais ou menos isso. Lembrando que isso aqui é indenizatório, tá? Isso aqui não é livre de imposto de renda. Então, por isso que a remuneração no judiciário, ela se torna bastante atrativa, tá? Eu falo muito, né, que eu gostava muito de trabalhar no tribunal, no TRT, porque a minha remuneração era muito boa, tá? Eu não tenho do que me queixar. A remuneração para mim lá no TRT, quando eu saí, porque eu tive cargo em comissão, né? Eu tive cargo em comissão lá, eu ganhava quase R$ 23.000, quase R$ 24.000, tá? Porque eu tinha o meu cargo de nível superior, eu era analista, e tinha também um cargo em comissão de secretário de planejamento, tá? Todo mundo, né, uma hora vai pegar uma função comissionada ou um cargo de comissão no tribunal. Se liguem nisso aí, tá? Outra coisa que é importante aqui trazer para vocês, a gente vai ter o cargo 5, né, que eu tinha falado para vocês, que é o cargo de primeira instância com formação em direito, tá? O analista especializado. A gente vai ter o cargo 22, tá?
que é o analista judiciário de segunda instância de direito. E a gente ainda vai ter, para formados em direito, o cargo de execução penal, que é o 23, o cargo de oficial de justiça, que é o 24, e o 24. Na verdade, a gente vai ter o 5, 22, 23 e 24. Então, são 4 cargos que os formados em direito podem ocupar, tá? Então, a gente tem 2 cargos, que é o analista judiciário área administrativa e o taquígrafo, para qualquer formação. 2 cargos para contador, tá? Que é o 7 e o 25. E temos também 4 cargos para a galera de direito, que é o 5, 22, 23 e 24, ok? Então, se liguem aí, vocês que têm formação em contabilidade e direito estão em vantagem, né? Por que não, né? Então, é bom frisar isso. Mas, enfim, tem vaga para a galera que também é só formação, tem cargo para quem é só qualquer formação, tá bom? Vamos lá, então. A gente está aqui diante de uma prova do padrão Sebrasp, né? Certa e errada, que vai ser organizada prova discursiva e objetiva no mesmo dia 19 de março, com 50 itens de conhecimentos básicos e 70 conhecimentos específicos, ok? Para o analista em taquigrafia, que é a especialidade de taquigrafia, além da 50 de conhecimento básico e conhecimento específico, né? Aí vai ter a discursiva também, que os outros cargos também têm, e vai ter a P4, que é a prova de acompanhamento taquigráfico, que é a prova prática, tá? Então, na prática, é a prova prática. Geralmente, esses cargos têm esse tipo de prova, tá bom? Lembrando que todas essas provas são de caráter eliminatório e a prova objetiva e discursiva serão sempre organizadas no mesmo dia, tá? Com a duração de 4 horas e 30 minutos. Se você é meio enrolado na hora de fazer uma discursiva, se liga que lá no nosso blog tem um link lá, tem um artigo publicado onde eu dou dicas para que você consiga fazer a prova sem rascunho. Desenvolva a arte de fazer a prova sem rascunho, tá bom? Para você ganhar tempo, principalmente quando a prova é feita no mesmo dia da objetiva, ok? Então, lembrando aqui que as provas valerão 120 pontos, certo? Lembrando da penalização, tá? E o modelo padrão, né? De certo e errado, ok? E a discursiva valerá 10 pontos e será um texto dissertativo de até 30 linhas sobre temas da atualidade, ok? Aí a gente tem aqui, ó, a quantidade de pessoas que terão, a quantidade de pessoas que terão prova corrigida, né, por cargo. Para o analista, cargo 1 serão 30 provas. Cargo 2, especialidade de administração, 50 provas, tá? Arquitetura 30, arqueologia 20, biblioteconomia 20, comunicação social 20, o cargo 7, que é o primeiro cargo de contabilidade, 30, o cargo 8 de direito, 150, provas discursivas corrigidas, economia 20, enfermagem 20, engenharia civil 30, engenharia elétrica 20, deixa eu tirar meu rosto aqui, engenharia mecânica 20. O pessoal me pergunta, professor, onde é que um engenheiro mecânico vai trabalhar no tribunal? Nas manutenções diversas, né, da parte de elevadores. Na verdade, eles trabalham mais com a elaboração e acompanhamento de obras, manutenção, construção, enfim. Elaboração de termos de referência, a parte mais técnica, tá bom? O restante dos serviços são geralmente terceirizados. Mas tem que ter um especialista no órgão para cuidar disso, tá? Especialidade de estatística, 20. Licenciatura em letras, 20. Medicina do trabalho, 20. Pedagogia, 20. Psicologia, 100. Serviço social, 150. Taquigrafia, 30. Comissário de Justiça da Infância e Juventude 50. Licenciatura, que repetiu, né? Aí, Direito, 1.500, olha só isso. Caramba. 1.500 discursivas corrigidas. Execução Penal, 50. Oficial de Justiça, 500. E o Especialidade de Contabilidade, esse aqui que é o que ganha mais de 9 mil reais, 100 provas corrigidas, tá? Então, é prova corrigida pra caramba, tá? Então, vocês têm que se ligar nisso daí. Pra galera que vai fazer taquigrafia, olha como é a prova prática, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, prova de acompanhamento taquigráfico de caráter eliminatório
e classificatório que valerá 10 pontos, ok? A prova 120, a objetiva 120, a discursiva 10, a prova taquigráfica 10 pontos. E aí a parte 1, né, da PP1, aí vai ter o acompanhamento taquigráfico durante 5 minutos de ditado feito em velocidade média de 110 palavras por minuto, seguindo de tradução digitada em computador compatível com IBM PC, né? Em processador de texto com prazo máximo de 2 horas, totalizando 5 pontos, tá? E a PP2, o apanhamento taquigráfico durante 5 minutos, de ditado feito em velocidade média de 115 palavras por minuto, seguindo tradução digitada em computador compatível com IBM PC, em processador de texto com prazo máximo de 2 horas, totalizando 5 pontos. Então, teremos duas questões, né? Essa prova prática, ok? E as disciplinas da prova de conhecimento objetivo, nas básicas teremos para todo mundo língua portuguesa, ética, noções de informática e raciocínio lógico e legislação local, que é a legislação do próprio tribunal, tá? Aí a gente vai ter, além dessas disciplinas, para cada cargo, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Para cada cargo, as suas disciplinas, né? O seu conjunto de disciplinas de caráter especializados, né? Sim, de conhecimentos específicos, ok? Aí só para demonstrar alguns para vocês aqui, ó. Vou demonstrar alguns para vocês aqui, ó. Então, ó. Vou abrir o próprio... Aí qualquer coisa você acelera aí, tá? Vou abrir o próprio edital. Então, ó. Aqui a gente vai ter, ó, conhecimentos básicos para todo mundo, língua portuguesa, ética, informática, bem pequenininho, tá vendo só? Microinformática, raciocínio lógico, padrão e legislação local, tá? Que são a parte de regimento interno, tá? As leis lá do estado, enfim. As leis da corregedoria, do processo administrativo, processo judiciário, enfim. E aqui a gente vai ter, ó, para o cargo de formação específica, o cargo 1, ó, qualquer formação específica não, de qualquer formação, a gente vai ter, além daquelas matérias, noções de administração pública, tá? Noções de AFO, direito administrativo e direito constitucional. Só isso, tá? Uma prova bem tranquila. Então, uma prova bem enxuta. Aí eu vou colocar aqui o cargo 7, tá? Só pra gente dar uma olhada aqui, ó. Ó, tem o cargo 5 aqui, né, ó. Cadê? Deixa eu olhar o cargo 7 aqui. Cargo 7, contabilidade, pra galera que me pergunta sempre, ó. Aí a gente vai ter contabilidade geral, contabilidade pública, além daquelas lá, tá? AFO, direito administrativo e direito constitucional. Bem tranquilo. Então, a galera que faz... Por que eu passei no concurso de TRT? Porque eu estudava pro Tribunal de Contas da União, o edital deles, e quando saiu a prova para contador, saiu quase isso aqui, lá no TRT 21. Olha o exemplo que eu estou dando. Eu estava para a área de controle e eu via que eu não precisava fazer muita coisa para, né, não precisava de um malabarismo muito grande. E eu consegui fazer a prova. Então, às vezes você é de outra área, da área de controle, enfim, está passando por aqui e pode ter a oportunidade de fazer um concurso bom para um tribunal de justiça, tá? E vai ter um excelente salário. É só se ligar que tem uma oportunidade passando aqui na sua frente, tá bom? Então, veja, é uma prova bem tranquila. Vou pegar o cargo 8 de direito. Aí o de direito, além daquelas do conhecimento básico, direito administrativo, constitucional, civil, processo civil, penal, processo penal, tá? Veja, quem vai fazer concurso para a TRE, vou dar outro exemplo. Se vocês pegarem lá, tem essas mesmas matérias, inclusive no artigo que eu coloquei lá no blog para falar sobre o planejamento básico da área de tribunais, eu coloquei como núcleo duro essas 6 matérias, e aí quem quiser fazer a conciliação de todos os tribunais federais e ainda pegar alguns estaduais, era só colocar eleitoral para fazer eleitoral, trabalho e processo de trabalho para fazer trabalho, tá? E aí, os tribunais de trabalho. E quem quer fazer TRF tem que colocar direito tributário, né? E previdenciário. Ou direito financeiro e previdenciário. Que às vezes eles cobram isso aí, tendo em vista a competência da Justiça Comum Federal, tá bom? Então vejam que, poxa, é uma senhora de uma oportunidade. Vamos lá para os cargos 22, ó.
Deixei pro cargo 22 aqui só para mostrar para vocês, ó. 22. O cargo de taquigrafia vai ter língua portuguesa como específica, tá bom? Então, vou cobrar no nível maior. Aí, direito constitucional, que esse é outro cargo de qualquer formação. Mas é só isso. Língua portuguesa, constitucional e administrativo. Cargo 22, né? Como eu prometi aqui. Ó, o 22, que é para direito também, ó. Administrativo, constitucional, civil, processo civil, penal, processo penal. Só. Execução penal, administrativo, constitucional, civil, processo civil, penal, processo penal. Aí tem um pouquinho de execução penal, certo? Que é para quem é a galera que faz carreiras policiais, é bem tranquilo. E aí, oficial de justiça, administrativo, constitucional, civil, processo civil, penal, processo penal. E o contador, contabilidade geral, contabilidade pública, AFO, administrativo e constitucional. Ou seja, resumindo, quem tem formação em direito pode escolher livremente qualquer um dos 4 cargos. Se for fazer oficial de justiça, vai ter que se ligar que tem que estudar... Oficial de justiça não. Execução penal vai ter que estudar mais um pouquinho de penal, na parte da execução penal, tá? Ou processo penal, né? Para quem vai fazer para contabilidade, é só escolher. Eu escolheria logo o cargo que paga mais, né? Por óbvio, beleza? Pessoal, quem quiser fazer o acompanhamento no coaching, fazer o acompanhamento comigo, lembrando que eu não trabalho com planejamento ou acompanhamento de massa, certo? Então eu sempre falo isso pra galera, porque a galera confunde muito com essas mentorias e tal. Aí às vezes vai ver o preço, o valor do acompanhamento e fica um pouco chateado, tá? Mas deixa eu explicar para vocês. O meu acompanhamento ele é individual. Eu mando a meta para o aluno e recebo o dado dele e vou trabalhar os dados dele só a realidade dele. Então eu não trabalho com sapato de um número só. No sapato de um número só, a pessoa recebe um acompanhamento que 1000 pessoas receberam. E isso é uma coisa muito desagradável porque cada um tem a sua realidade, tem seu ritmo, enfim. Então, eu não gosto de trabalho em grupo. Quando eu dei aula lá na UFRN, já fui professor universitário, o pessoal pedia muito trabalho em grupo, nunca fiz porque eu não gosto, nivela por baixo, geralmente, tá? Eu gosto de coisa individual. Então, eu não sei se tem outro professor que faça como eu faço ainda, que ainda me mantenho, ainda não entrei para esse processo de McDonaldização aí da mentoria, né? Das mentorias para concurso. Ainda sigo fazendo acompanhamento como eu fazia lá atrás, tá bom? Na época que eu era do estratégia ainda. E continuo fazendo meu acompanhamento individual, tá? Ele é individualizado, é responsivo, porque as metas, elas são feitas de acordo com as metas que são entregues, então a meta 2 depende da 1, a 3 depende da 2, e assim a gente vai fazendo o nosso acompanhamento. Você que escolhe o treinador, porque tem outros treinadores, tem a Letícia Marques, enfim, tem a Letícia é analista do TJ do Pará, o Josinaldo é analista do TRT, do TRE aqui de Pernambuco. Enfim, a gente vai trabalhar sempre o foco no resultado e desenvolvimento da autonomia e do autodidatismo. Quando eu falo em autorresponsabilização, eu estou falando aqui em trabalhar vergonha na cara, que é o que eu acho que faz mais diferença na vida de uma pessoa. E a vergonha na cara, ela vai mudar toda a sua vida se você conseguir tê-la, tá? Porque você não vai depender de motivação externa, ninguém tá mandando você fazer nada. Simplesmente você vai lá e vai fazer porque você precisa fazer, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação, da análise do edital. Enfim, estou aberto aqui para qualquer dúvida, só falar comigo, tá? E compartilhem, é o que eu peço. Outra coisa, muito importante que vocês me sigam nas redes sociais, lá no Instagram, @prof.rafaelbarbosa, tá aqui, ó. @prof.rafaelbarbosa e no Telegram, tá? t.me/método 4. Tem um T aqui, ponto 2, tá? Ponto 2. Lá no Telegram vocês me encontram também, tá bom? Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vamos embora, tá? Quem quiser descoisar os estudos aí, é só vir pro programa de coaching, vai ser vai ser um prazer resolver o teu problema, te acompanhar e fazer você evoluir, deixar de ser um pagador de inscrição e, enfim, conseguir a sua aprovação. Grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Valeu!